Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma semana, abençoados pelo estudo da palavra através do guia da lição da Escola Sabatina. Você está no canal Em Família, eu sou Francisco Júnior e você sabe, hoje é dia da nossa recapitulação. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos pela vida, pela tua infinita bondade para conosco e por nos permitir estarmos aqui juntos para estudar a Tua Palavra. Pai, nos envia Teu Santo Espírito para dar-nos entendimento e compreensão dessas lições preciosas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. A lição 8 trouxe o título Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. O estudo dessa semana esteve baseado no livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 ao 32. É muito importante essa leitura para a compreensão dos diversos temas tratados. O verso para memorizar estava lá, no capítulo 4 e nos versículos 22 ao 24. Ele diz assim: Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Foi um prazer estarmos juntos nessa semana, estudando a palavra e nos edificando. O canal Em Família realmente tem sido uma bênção. E você é convidado a ser apoiador do canal. Uma das metas do projeto é alcançarmos o número de 1.000 inscritos até o final do trimestre. Participe, continue estudando as lições, deixe sempre seu comentário, sua participação aqui nos comentários. E não se esqueça, verifique se você está inscrito no canal. Continue compartilhando as lições com seus amigos, familiares. Vamos todos participar e ser ricamente abençoados pelo estudo da palavra. Embora a história que a lição traga aqui no sábado, a história do José Antônio, né, morador de rua que vivia na Espanha, que sofreu uma transformação exterior por uma dona de salão de beleza, essa transformação que Paulo está falando aqui, ela parte de dentro para fora da pessoa, né? Então, é o Espírito Santo que fala aos nossos corações, que vai fazendo essa transformação. A lição ela vai destacar esse ponto, né? Que essa transformação só é possível através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, nós vamos mudando. À medida que nós vamos dando ouvido a essa voz, aprendendo mais a vontade de Deus, essas transformações vão acontecendo. Esse ato de se deixar renovar pelo Espírito Santo, ele é contínuo. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que essa transformação vai acontecer de uma hora para outra e pronto, acabou, está transformado, está salvo. Mas não, nós sabemos que isso é um processo contínuo, crescente. Nós estamos sempre buscando ouvir a voz do Espírito, deixando que ele faça as transformações na nossa vida. Legal, Alexandre. E assim, olha, além de ser contínuo, é uma ação conjugada. Não é uma ação apenas de Deus. Deus não age Deus não age compulsoriamente na vida de um cristão. Eu aceitei Jesus e eu fico aqui parado e ele vai agir em mim, não. Paulo usa esses verbos dizendo aqui, né? Ele diz assim, ó, deixar de lado. O que tem que deixar de lado? Nós que temos que deixar de lado as coisas erradas. Que mais? Se renovar no Espírito. Quem precisa se renovar no Espírito? Nós. Tá? É uma ação de Deus, mas que o homem precisa estar participando. E isso é fantástico. Isso é o livre-arbítrio que o Deus deu, sendo santificado pela presença do Espírito Santo, instruído pela palavra, o ser humano vai crescendo de graça em graça, vai se transformando cada vez mais semelhante a Jesus
E como você frisou, Alexandre, isso é obra de uma vida toda, até um dia que nós vamos nos encontrar com Jesus e seremos glorificados. Então, essa mudança interior, essa transformação, ela vai se refletir no exterior. Então, ao longo da semana, nós vamos ver que ela vai se refletir no nosso comportamento, vai se refletir na nossa forma de falar, de interagir com os nossos irmãos, com os nossos amigos, na fala, no discurso mesmo, as palavras que nós usamos, como nós nos comunicamos, a maneira como nós nos vestimos, nos alimentamos, todo o exterior vai ser afetado por essa mudança interior. Então, continuando o nosso estudo da lição dessa semana, lição número 8, hoje é domingo, estamos estudando o tema A Espiral Descendente do Pecado. Um dos temas centrais que o autor vai abordar no estudo de hoje é a preocupação de Paulo com um estilo de vida completamente afastado dos caminhos de Deus e da ação do Espírito Santo. Ele vai dizer que Paulo não estava preocupado necessariamente com pecados pontuais, com deslizes específicos, mas com um estilo de vida. Então, esse estilo de vida afastado dos caminhos de Deus, ele diz que obscurece a mente. Nós sabemos que é assim. Quando nós estamos afastados de Deus, nós nos tornamos insensíveis aos apelos do Espírito Santo. Nós vamos vivendo nossa vida, vamos normatizando certos comportamentos, nós mentimos, nós nos tornamos agressivos e não vamos vendo o quanto isso nos afasta de Deus, o quanto isso é prejudicial para a nossa vida e nos tornamos insensíveis aos apelos de Deus, do Espírito Santo. E o Paulo está falando isso aqui, quando nós estamos afastados de Deus, quando nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus, esse é o caminho natural do ser humano, é ir descendo cada vez mais no pecado. É o que ele fala, é espiral, né? Uma espiral descendente. E é importante nós ressaltarmos também, para não ficar só num lado, que a partir do momento em que você abre o seu coração para Deus, faz a sua parte, né? Escuta a voz do Espírito Santo, se deixa ser transformado, acontece o oposto com você. Você vai num espiral ascendente. O Espírito Santo vai começando a trabalhar no seu coração, você vai abandonando vícios, você vai vencendo coisas que você achava que era impossível. Então, essa transformação ela vai acontecendo também, de um lado e de outro. Isso aí, Alexandre, é bem, bem importante, inclusive na questão, assim, nós frisamos bastante, de relacionamentos. Essa espiral descendente afeta o relacionamento com Deus e com o ser humano. Mas a pessoa alienada de Deus, ela se autodestrói, ela vai para os vícios, ela fica insensível, ela cria condições de autodestruição. Eu me lembro que, quando eu não conhecia a palavra de Deus, vivia alienado de Deus, eu fumava, por exemplo, um vício deletério, eu bebia bebida alcoólica, enfim, tem gente que vai para outras situações, e quando você dá ouvido e permite que Deus o alcance, aí a espiral é crescente, você vai chegando para perto de Cristo. Louvado e bendito seja Deus por isso. Então, nós chegamos ao nosso estudo de segunda-feira, 14 de agosto, e o título é Uma Dramática Mudança de Roupa. E o apóstolo Paulo destaca aqui que o despertar da fé tem a ver com a conexão com Cristo. Só a conexão com Cristo é possível despertar no ser humano essa necessidade de mudança, que Paulo usa a metáfora da roupa velha para a roupa nova. E eu me lembro que o próprio Cristo, nas palavras registradas por João, no capítulo 15, no verso 5, ele se compara à videira e os seus discípulos ramos. E ele diz, quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa conexão com Cristo é fundamental para viver uma vida renovada.
Um dos primeiros pontos que a lição vai destacar aqui no estudo de hoje é da questão de aprender com o próprio Cristo Jesus. O autor vai colocar uma diferença entre ouvir falar, né, entre aprender sobre e aprender com o próprio Cristo. Usando um jogo de palavras aqui, o autor está tentando dizer que nós precisamos de uma relação próxima com Cristo. Então nós precisamos estar ligados, como o papai falou, o exemplo que o próprio Cristo deu da videira e dos ramos, nós precisamos estar próximos, ter intimidade para aprender com o próprio Cristo. É a experiência com Ele que vai causar essa transformação. Uma transformação interna que vai levar para resultados visíveis, uma transformação externa. Um ponto a ser destacado aqui, e que eu quero até ler com você, é que Paulo imaginava que uma mudança de vida seria tão perceptível como o ato de trocar um conjunto de roupa por outro no contexto do primeiro século. Se você ler a lição, você vai ver que no contexto do primeiro século não era comum ter várias roupas. Então, as roupas eram muito caras, enfim. Então, Paulo está dizendo aqui, está usando essa metáfora da roupa para mostrar que uma vida com Cristo é perceptível às pessoas. A pessoa, eu, você, não somos cristãos para mostrar para as pessoas que somos cristãos. Tá? Nós somos cristãos pela nossa necessidade interior. Nós precisamos de Cristo como nosso Salvador. Mas isso vai ser perceptível às pessoas. A nossa vida vai dar fruto. O que nós fazíamos antes, deixamos de fazer e vamos ter novas atitudes. Isso é muito importante, que essa seja a nossa experiência. Ao falar sobre essa metáfora de troca de roupa, troca de vestimenta, a lição vai pontuar o processo, 3 processos que Paulo usa nessa metáfora. O primeiro é deixar de lado, que seria o equivalente a tirar a velha roupa, ou seja, abandonar os velhos hábitos, a vida antiga. O segundo processo, experimentar a renovação interior. Nós já falamos aqui sobre a proximidade com Cristo, aprender sobre Ele. É essa motivação interior. E o terceiro processo, se revestir de um novo padrão de vida. Então, o viver com Cristo, a renovação do nosso entendimento, a leitura da sua palavra, estar em comunhão com Cristo, vai nos revestir com uma nova roupa. Novos hábitos vão sendo adquiridos, uma renovação de vida. É esse o significado da metáfora que Paulo usa. E é essa metáfora que ganha o título do nosso estudo de hoje. Uma dramática mudança de roupa. Então nós chegamos aqui ao estudo dessa terça-feira, 15 de agosto. O título desse dia é Discurso cheio de graça que edifica a unidade. A lição ela destaca o verso 25 que nós lemos aqui, né? Dizendo assim, a exortação que cada um fale a verdade não é um convite para confrontar os outros em uma recitação agressiva dos fatos. Então, quando ele diz assim, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, ele está querendo dizer que, ao falar a verdade, você não deve constranger as pessoas, colocá-las em situação de vergonha ou de desconforto, porque lembrando que nós estamos falando aqui, né, num assunto mais amplo da unidade da igreja. Então, nós estamos cultivando princípios que vão fortalecer essa unidade. Então, a verdade aqui, ao falar a verdade, deve ser única e exclusivamente para a edificação da igreja, para levar a paz, a conciliação. Né? Então, é nesse sentido que Paulo está falando aqui também. Né? Então, outro ponto a ser destacado na lição de hoje é a questão da raiva, da ira. Paulo já tratou disso no capítulo 4. Diz o autor da lição, ele baniu a ira e o discurso inflamado. Mas ele também admitiu a possibilidade de raiva. Quem de nós, seres humanos, não tem algum problema, mesmo dentro da igreja?
E ele nos exorta: se ficar com raiva, não permita que ela dê fruto no pecado desenvolvido. Então, resolver problemas, e nós somos chamados a resolver com nossos irmãos, orientado pela palavra de Deus, qualquer problema que existir entre nós. É destacado aqui nesse dia a fala, né? Então, a lição diz aqui no final: Paulo imaginou a expressão negativa sendo não apenas detida, mas também trocada por uma declaração que exibisse três critérios. Então, ele vai destacar, dentro dessa transformação, da fala, no caso aqui, né, três critérios que nós podemos usar para filtrar as nossas palavras. Ele cita aqui: a primeira é boa para edificação, é o primeiro filtro, né? O segundo, conforme a necessidade. E a terceira, que transmita graça aos que ouvem. Então, dentro desses critérios aqui, nós podemos seguir, né? Seguir a nossa fala, o que nós falamos, o tempo que nós falamos, o modo como falamos. Será que isso vai edificar, vai ser bom para a edificação, vai ser boa para a união? Então, tudo isso nós temos que avaliar na hora de falar as coisas, né? Aqui na continuidade do nosso estudo, estamos na quarta-feira, o Espírito Santo na vida do crente. O primeiro ponto que a lição de quarta-feira destaca aqui, ela vai dizer que os nossos pecados contra os outros não são delitos de pouca consequência, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, porque quando você de repente prejudica o seu irmão de alguma forma, você não só está o prejudicando, mas você também pode entristecer o Espírito de Deus. A lição coloca, né? E o que seria isso, né? Seria você não dar ouvidos à voz do Espírito Santo, ou você a ignorar. Isso você vai estar entristecendo o Espírito de Deus. E hoje nós estamos estudando o Espírito Santo na vida do crente. A lição levanta essa questão. Diz que o Espírito Santo acompanha o crente desde quando ele aceita Cristo Jesus até a redenção final, quando ele for glorificado. Nesse processo, ele vai nos selando com as verdades da salvação. Mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós entramos em pecado, ele não nos deixa. Pelo contrário, ele continua trabalhando para que nós possamos voltar a Cristo Jesus e a sua palavra. É muito legal essa compreensão, porque muitas vezes, quando nós ouvimos essa expressão entristecer o Espírito Santo, nós podemos pensar que nós vamos entristecer e ele vai nos abandonar. Mas a lição nos leva a essa compreensão. O estudo da palavra diz que ele trabalha para nosso resgate, né? Para nos dar perdão, para nos redimir, para nos reaproximarmos de Deus. Nós vamos ser levados à compreensão de que o Espírito Santo de Deus não é uma força, um poder que Deus usa. Ele é uma personalidade. Ele pode ser entristecido, ele trabalha segundo os propósitos da Trindade, mas de maneira individual, de maneira ativa. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós usamos mal o dom da fala ou qualquer outra ação, ele se entristece, mas ele continua trabalhando para a nossa salvação. Júnior, nessa linha de raciocínio que você desenvolveu, isso é muito importante nós compreendermos. Paulo, em uma outra carta dele, ele escreve aos 1 Tessalonicenses 5, verso 19, exortando a nós não apagarmos o Espírito Santo. E como você bem falou, o Espírito Santo não sai de nós quando nós nos afastamos, quando nós pecamos, mas nós podemos nos tornar insensíveis aos seus apelos, às suas orientações. E isso significa, na expressão de Paulo, apagar o Espírito Santo. Que eu e você, e todos os que estão conosco, possamos cuidar dessa realidade espiritual. Então, nós chegamos aqui ao final de mais uma semana de estudos, e a lição dessa quinta-feira vai trazer o título Bondade, não Amargura. É interessante a ideia primeira que o autor trabalha,
citando o final desse versículo 30 de Efésios 4, onde Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos cela até o dia da redenção. Então, esse processo de aprender a trabalhar o dom da fala, como nós devemos nos comportar à luz da influência do Espírito Santo, darmos ouvidos à voz do Espírito Santo, é um processo de santificação que nós vamos aperfeiçoando até a volta de Jesus. E o comentário da lição é bem preciso. Ele vai dizer que dessa forma Paulo tenta desarmar o discurso cristão. E realmente o nosso discurso, a nossa fala, a nossa maneira de proceder como um todo deve ser desarmado. Nós devemos substituir esses sentimentos ruins, essas atitudes nocivas, por bons sentimentos, por bondade, por união, mansidão. E assim nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Se nós somos cristãos, se nós imitamos a Cristo, esse deve ser o nosso proceder. É interessante, né, que a lição ela vai dizer o seguinte, aqui no último parágrafo, eu até grifei aqui. O discurso do mal, porém, mais do que suprimido, deve ser substituído. Né? Então, muitas vezes, nós achamos e temos a ideia de que, eu sou neutro, né? Eu não falo essas coisas. Mas o conselho aqui é que você não deve apenas ficar calado ou ser imparcial, né? Mas você tem que promover a paz. Você tem que substituir esse discurso de ódio, de calúnia, em discurso de paz, né? Que vai ajudar ao corpo de Cristo a se unir cada vez mais. Um outro ponto destacado pelo autor da lição aqui também tem a ver com a questão que diz o seguinte, ó, nossas conversas e atitude na família de Cristo e também além dela devem ser motivadas por bondade. A lição estamos quase chegando ao final e está falando de bondade. Então, quando nós substituímos aquelas atitudes que levam à discórdia, à intriga, à raiva, como o Alexandre frisou, devemos substituí-las. E essa substituição, esse comportamento positivo, deve ser motivado e levar à bondade. Ainda, um outro ponto a ser destacado é que Paulo apresenta o perdão vertical, o perdão oferecido por Deus, como um modelo que nos impulsiona a viver o perdão horizontal, o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Para isso, nós precisamos buscar a presença de Deus, de seu Espírito, e viver isso no nosso relacionamento cotidiano. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.